Capítulo 2. Maomé, o homem de Allah. Por volta do ano 610, durante o mês do Ramadã, um mercador árabe da cidade de Meca, no Hejaz, teve uma experiência que, em última instância, transformaria a história do mundo. Todos os anos, Muhammad ibn Abdallah fazia um retiro espiritual com a mulher e a família numa caverna do Monte Hira, no Vale de Meca. Essa era então uma prática comum na Península Arábica. Maomé passaria o mês em oração e distribuiria esmolas e comida aos pobres que fossem visitá-lo durante o período sagrado. Do diminuto e escarpado topo da montanha via-se com clareza a próspera cidade de Meca na planície abaixo. Como todos os habitantes de Meca, Maomé tinha grande orgulho de sua cidade, que se tornara um centro financeiro e aglomeração urbana mais poderosa da Arábia. Os comerciantes de Meca haviam se tornado os árabes mais ricos do Hejaz e desfrutavam de uma segurança que teria sido impensável 2 gerações antes, quando ainda viviam a árdua vida nômade das estepes. Acima de tudo, os habitantes de Meca tinham imenso orgulho da Kaaba, o antigo santuário em forma de cubo situado no centro da cidade, que muitos acreditavam ser de fato o templo de Allah, o Deus supremo dos árabes. Era o santuário mais importante da Arábia e, todos os anos, peregrinos de todas as partes da península vinham para a peregrinação do Hajj. A tribo dos Quraishitas, tribo de Maomé, fora responsável pelo sucesso comercial de Meca e sabia que grande parte de seu prestígio junto às demais devia-se ao fato de ter o privilégio de guardar o enorme cubo de granito e de assegurar que sua sacralidade fosse preservada. Alguns árabes acreditavam que Allah, cujo nome quer dizer tão somente o Deus, era a mesma divindade adorada por judeus e cristãos. Mas, diferentemente dos povos do livro, como chamavam essas 2 veneráveis religiões, os árabes tinham dolorosa consciência de que ele jamais lhes enviara revelação ou escritura própria, mesmo seu santuário estando entre eles desde tempos imemoriais. Os árabes que entravam em contato com judeus e cristãos sentiam um agudo senso de inferioridade. Era como se Deus os houvesse excluído de seu plano divino. Mas isso mudou na 17ª noite do Ramadã, quando, na caverna da montanha, Maomé foi arrancado de seu sono e se sentiu tomado pela devastadora presença divina. Mais tarde, ele explicaria essa experiência inefável dizendo que um anjo o envolvera num terrível abraço que o fez sentir como se o ar estivesse sendo expelido para fora do corpo. O anjo deu-lhe uma ordem seca: Iqra, recita. Maomé, em vão, alegou que não sabia recitar. Ele não era um Caim, um dos profetas estáticos da Arábia. Mas, disse ele, o anjo simplesmente o abraçou de novo até que, quando pensou haver chegado ao limite da resistência, sentiu saírem-lhe boca fora as palavras divinamente inspiradas de uma nova escritura. A palavra de Deus falava pela primeira vez em solo árabe, e Deus havia finalmente se revelado aos árabes em sua própria língua. O livro sagrado se chamaria Corã. A recitação. As consequências desse estranho evento foram imensas. Quando Maomé começou a pregar a palavra em Meca, toda a Arábia encontrava-se num estado de desunião crônica. Cada uma das numerosas tribos beduínas da península era uma lei à parte, estando constantemente em guerra contra outros grupos. Para os árabes, a união parecia impossível. Isso significava que eram incapazes de fundar uma comunidade política que lhes permitisse ocupar seu lugar no mundo. O Hejaz parecia condenado ao barbarismo selvagem e vivia parte do mundo civilizado. 23 anos depois, quando Maomé morreu, em 8 de junho de 632, havia conseguido reunir praticamente todas as tribos em sua nova comunidade muçulmana. Claro, essa ainda era uma situação precária. Muitos beduínos, Maomé bem o sabia, ainda se apegavam em segredo ao antigo paganismo. Mas, contrariando todas as expectativas, a unidade árabe foi preservada. Maomé tinha grande habilidade política, transformou inteiramente as condições de vida de seu povo, resgatando da violência estéril e da desintegração e dando-lhe nova e orgulhosa identidade. Agora, estavam preparados para fundar sua própria cultura, e os ensinamentos de Maomé liberaram tamanha energia que, num prazo de 100 anos, o Império Árabe se estenderia de Gibraltar ao Himalaia.
Se essa façanha política tivesse sido a única conquista de Maomé, ele já teria direito à nossa admiração. Mas seu sucesso dependeu da visão religiosa que trouxe aos árabes e que foi aceita com entusiasmo pelos súditos do império, vindo claramente ao encontro de uma profunda necessidade espiritual. Maomé e os primeiros muçulmanos não obtiveram triunfo fácil, como às vezes se imagina. Eles estavam engajados numa árdua e desesperada luta e, a menos que a religião fosse prioritária para o profeta e seus companheiros mais próximos, não teriam sobrevivido. Ao longo desses anos de perigo, Maomé acreditou receber inspiração direta de Deus, mas também teve de lançar mão de todos os seus dons inatos. Os muçulmanos tinham consciência do excepcional talento de seu profeta e de que ele havia mudado o curso da história. 4 grandes historiadores escreveram sobre sua vida na era clássica do Islã. Muhammad ibn Ishaq, M.C. 767, Muhammad ibn Sa'd, M. 845, Abu Ja'far at-Tabari, M. 923, e Muhammad ibn Umar al-Waqidi, M.C. 820, que se concentrou na campanha militar do profeta. Estas são referências importantíssimas para qualquer biografia de Maomé, e constantemente farei menção a elas. Esses historiadores não estavam apenas confiando em suas próprias ideias, e sim tentando uma séria reconstrução histórica. Eles incluem documentos antigos em suas narrativas, retraçam tradições orais até suas fontes originais e, mesmo que reverenciassem Maomé como um homem de Deus, não estavam escrevendo a geografia desprovida de senso crítico. Assim, Tabari registra agora o famoso caso dos versículos satânicos, que aparentemente nos mostra Maomé cometendo um erro. Tanto Ibn Sa'd como Ibn Ishaq incluem tradições e histórias nem sempre elogiosas. Particularmente Aisha, esposa de Maomé, era uma mulher bastante franca, e seus afiados comentários a respeito do marido foram escrupulosamente registrados. Nessas biografias, suficientemente confiantes na qualidade de seu objeto para não se darem ao trabalho de encobrir nada com panos quentes, temos um retrato fascinante e realista desse homem extraordinário. Naturalmente, os primeiros biógrafos não escrevem do mesmo modo que os historiadores ocidentais modernos, eram homens de seu tempo, e não raro incluem histórias de natureza milagrosa que hoje interpretaríamos de forma diferente. Mas estão conscientes da complexidade de seu material e da natureza elusiva da verdade. Veremos mais adiante que o espírito muçulmano é profundamente igualitário. Na arte islâmica, o arabesco, composto por motivos continuamente repetidos, não dá destaque a nenhum de seus elementos por intermédio da perspectiva ou do relevo. Seu efeito é obtido pelo padrão como um todo e pelo intricado relacionamento que existe entre as partes iguais. Encontramos espírito semelhante em nossos 4 historiadores. Não é de seu feitio promover uma teoria ou interpretação dos eventos à custa de outras. Às vezes, colocam lado a lado 2 versões significativamente diferentes sem fazer nenhum esforço no sentido de esclarecer a discrepância. Veremos, por exemplo, que Tabari dá 2 versões diferentes da história dos versículos satânicos e que Ibn Ishaq justapõe 2 versões mutuamente excludentes da conversão de Umar ibn al-Khattab, sem sequer comentar aparente contradição. Em cada caso, os historiadores listam suas fontes conscienciosamente, mesmo que sua corrente de autoridades, se oscilar, não satisfaça nossas exigências atuais. Eles fazem o melhor possível para dar peso igual a cada versão dos acontecimentos. Nem sempre concordarão com todas as tradições que citam. Esse fato, por si só, demonstra que, apesar de sua reverência ao profeta, esses primeiros historiadores tentaram contar sua história de modo tão honesto e verdadeiro quanto lhes foi possível. Há lacunas em seus relatos. Não sabemos quase nada sobre a vida de Maomé antes que começasse a receber as revelações. Aos 40 anos, inevitavelmente, surgiram lendas piedosas sobre o nascimento, a infância e a juventude de Maomé e elas foram devidamente registradas, mas não há nada mais sólido para se tomar como base. Também há pouco material sobre o início da carreira profética de Maomé em Meca. Naquele tempo, quando ainda era uma figura relativamente obscura,
Ninguém achou que valesse a pena escrever sobre sua missão. Mas, durante os 10 últimos anos de sua vida, após a emigração para Medina, os muçulmanos tiveram consciência de que a história estava se fazendo diante de seus olhos atônitos e os incidentes são relatados com mais pormenores. Os historiadores se basearam em tradições orais que foram passadas pelos primeiros companheiros do profeta às gerações posteriores. No século IX, estudiosos como Muhammad ibn Ismail al-Bukhari e Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri examinaram cuidadosamente a linhagem de cada tradição, hadith, para se certificar de sua legitimidade. Qualquer tradição cuja corrente de autoridades não fosse digna de confiança, seja porque continha lacunas preocupantes, seja porque as autoridades tinham reputação religiosa duvidosa, era prontamente descartada da grande coleção de tradições. Hadith, não importando quão edificante ou elogiosa fosse o profeta ou os primeiros muçulmanos. Como veremos, as hadiths se tornaram a principal fonte da Sharia, a lei sagrada islâmica, e a edição das tradições mostra que os muçulmanos foram capazes de adotar um ponto de vista crítico em relação aos primórdios de sua história. Essa objetividade é também evidente no trabalho dos primeiros historiadores, e nem eles nem as gerações posteriores de muçulmanos consideraram todas as tradições preservadas como igualmente válidas ou confiáveis. Nossa principal fonte de informação é o próprio Corão. Claro, ele não é um relato da vida de Maomé, ele revela antes o Criador que é seu mensageiro, mas, de forma indireta, fornece-nos material inestimável sobre a história da comunidade muçulmana inicial. O Corão é um livro difícil para os ocidentais. Discutirei isso mais adiante, mas talvez seja importante explicar desde já o que é essa escritura revelada e como devemos encará-la. Maomé disse receber durante 23 anos mensagens diretas de Deus, que foram coletadas e recolhidas num livro que se chamou Corão. O Corão não desceu dos céus de uma vez só, como a Tora, ou a lei, que, segundo o relato bíblico, foi revelada a Moisés durante um encontro no Monte Sinai. O Corão veio a Maomé linha por linha, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Algumas vezes, a mensagem trata de uma situação específica em Meca ou Medina. No Corão, Deus parece responder aos críticos de Maomé. Ele explica à comunidade muçulmana o significado verdadeiro de uma batalha ou de um conflito interno. Cada nova mensagem revelada a Maomé, de quem se diz que, como muitos árabes no Hejaz, era analfabeto, era recitada em voz alta, e os muçulmanos a memorizavam. Os que sabiam escrever a escreviam. Os árabes acharam o Corão espantoso. Ele não se assemelhava a nenhum tipo de literatura que tivessem visto antes. Alguns, como veremos, converteram-se instantaneamente, acreditando que só a inspiração divina era capaz de responder por aquela linguagem extraordinária. Os que se recusavam a se converter ficavam perplexos e não sabiam ao certo como lidar com aquela revelação perturbadora. Os muçulmanos ainda acham o Corão profundamente comovente. Dizem que, quando ouvem recitado, sentem-se envolvidos por uma dimensão divina de som, mais ou menos como Maomé, no Monte Hira, ao ser abraçado pelo anjo ou, mais tarde, ao ver aquele ser sobrenatural enchendo todas as direções do céu. Não importa para onde olhasse. Os ocidentais acham isso muito difícil de compreender. Vimos que mesmo homens como Gibbon ou Khalil, razoavelmente simpáticos ao Islã, frustraram-se com o Corão. Claro, isso não é nenhuma surpresa. É sempre difícil apreciar os livros sagrados de outras culturas. Há uma conhecida história sobre turistas japoneses visitando o Ocidente pela primeira vez. Seu inglês era razoavelmente bom e, como sempre gostavam de conhecer algo sobre a religião dos países que visitavam, respeitosamente se sentaram e começaram a ler a Bíblia. Ela os deixou imensamente confusos e, chegando aos Estados Unidos, contaram suas dificuldades a um conhecido estudioso. Realmente haviam se esmerado em ler o livro, explicaram, mas não conseguiam ver nele, palavra de honra, nenhuma religiosidade. O estudioso, bastante surpreso, concordou que, a menos que se abordem as escrituras num certo estado de espírito, era de fato difícil encontrar algo de religioso ou transcendente nos relatos da vida do antigo povo judeu. No caso do Corão,
Há também o problema da tradução. As mais belas passagens de Shakespeare normalmente soam banais em outra língua devido ao fato de que muito pouco de sua poesia pode ser vertido em língua estrangeira, e o árabe é uma língua particularmente difícil de se traduzir. Os árabes acham as traduções de poemas e histórias que apreciam no original árabe irreconhecíveis em outra língua. Há algo no árabe particularmente incomunicável em outra língua. Mesmo os discursos dos seus políticos soam pomposos, artificiais e esquisitos numa tradução para o inglês. Se isso é verdade do árabe corrente, do falar cotidiano ou na literatura convencional, é 2 vezes mais certo a respeito do Corão, escrito numa linguagem altamente complexa, densa e alusiva. Mesmo árabes que falam fluentemente inglês dizem que, ao ler o Corão em tradução inglesa, sentem-se como se lessem livro completamente diferente. Farei citações constantes do Corão, mas peço ao leitor que não espere se sentir tão encantado quanto os primeiros muçulmanos. Isso não significa que devemos desconsiderar arrogantemente o Corão. Ele não se presta ao mesmo tipo de leitura que outros livros. Se abordado da maneira correta, dizem os muçulmanos, ele desprende uma sensação de presença divina. É difícil para uma pessoa criada em meio à tradição cristã entender isso, pois os cristãos não têm uma língua sagrada. Como o sânscrito, o hebraico e o árabe são sagrados para os hindus, judeus e muçulmanos. É o próprio Jesus, e não o texto das Escrituras, que constitui a revelação, e não há nada sagrado no grego do Novo Testamento. Os judeus terão maior facilidade em entender a espiritualidade muçulmana, pois reverenciam de modo semelhante a Torá, os primeiros 5 livros daquilo que os cristãos chamam o Antigo Testamento. Quando estudam a Torá, os judeus não passam simplesmente os olhos sobre a página para adquirir informação. Eles repetem as palavras em voz alta, saboreando a linguagem que o próprio Deus usou ao se revelar a Moisés, até que as saibam de cor. Expressão essa bastante significativa. Frequentemente, balançam o corpo para frente e para trás ao recitar, como se impulsionados pelo sopro do Espírito de Deus. Obviamente, portanto, ao ler a Torá desse jeito, os judeus vivenciam um livro completamente diferente do dos cristãos, que em geral acham a maior parte do Pentateuco uma coleção extremamente aborrecida de leis obscuras. Os muçulmanos também encontram um senso de baraká, bênção, nas sagradas palavras de Deus no Corão. Como a Eucaristia, ele representa a verdadeira presença do divino em nosso meio. Nele, Deus se expressou de forma humana. O poder do Corão pode ser atestado pelo fato de que muitos povos no Império Islâmico abandonaram suas línguas para adotar a língua sagrada do livro sagrado. Do modo como está organizado, o Corão não apresenta as várias suras na ordem em que foram proferidas por Maomé. Quando a primeira compilação oficial foi feita, por volta de 650, cerca de 20 anos após a morte de Maomé, os editores colocaram as suras mais longas no começo e as mais curtas, que incluem as primeiras reveladas ao profeta, no final. Isso não é tão arbitrário quanto pode parecer, pois o Corão não apresenta nenhuma narrativa ou argumentação que precise de uma ordem sequencial. Em vez disso, traz pronunciamentos e reflexões sobre vários temas, como a presença de Deus na natureza, as vidas dos profetas e o juízo final. Os ocidentais acham o Corão tedioso e repetitivo por lhes parecer que ele repisa de novo o mesmo assunto. Mas o livro não se destina à leitura solitária, e sim à recitação litúrgica. Quando os muçulmanos ouvem uma sura sendo recitada na mesquita, ela os relembra, de uma só vez, de todos os princípios essenciais de sua fé. Não muçulmanos, contudo, acharam o Corão uma valiosa fonte de informações sobre Maomé. Mesmo que só tenha sido compilado depois de sua morte, ele pode ser considerado autêntico. Os estudiosos modernos, que foram capazes de datar as suras com considerável exatidão, apontam para o fato de, por exemplo, as mais antigas se referirem aos problemas que Maomé enfrentou enquanto sua religião ainda era uma pequena seita buscando se firmar, mas foram esquecidas mais tarde, quando o Islã se estabeleceu como religião triunfante. No Corão, portanto,
encontramos um comentário contemporâneo à carreira de Maomé, único na história das religiões. Ele nos possibilita ver as dificuldades particulares com que teve de lidar e como sua visão se desenvolveu para se tornar mais profunda e universal em seus objetivos. Em contraste, pouco sabemos sobre Jesus. O primeiro escritor cristão foi São Paulo e sua primeira epístola foi divulgada há cerca de 20 anos após a morte de Jesus. Paulo, contudo, não tinha interesse na vida terrena de Cristo e se concentrou quase inteiramente no significado de sua morte e ressurreição. Mais tarde, nos evangelhos, os evangelistas se basearam na tradição oral, que se ateve, mais que Paulo, à vida de Jesus na Palestina e memorizou suas palavras. Marcos, o primeiro evangelista, escreveu cerca de 40 anos após a morte de Jesus, nos anos 70. Mateus e Lucas escreveram na década de 80 e João por volta do ano 100 depois de Cristo. Mas os relatos dos evangelhos diferem substancialmente das primeiras biografias de Maomé feitas pelos historiadores árabes. Eles se preocupam mais com o significado da vida de Jesus que com os fatos históricos e frequentemente expressam antes as necessidades, preocupações e crenças das igrejas primitivas que os eventos originais. Os estudiosos do Novo Testamento, por exemplo, assinalam que os relatos da paixão e morte de Jesus contidos nos evangelhos são irremediavelmente confusos. Fatos foram mudados. Os cristãos desse período estavam ansiosos por se dissociar dos judeus e então culparam a eles, e não aos romanos, pela morte de Jesus. Muito poucas das verdadeiras palavras de Cristo foram registradas. Isso, contudo, não significa que os evangelhos não sejam verdadeiros. Eles expressam uma importante verdade religiosa. Jesus prometeu enviar a seus discípulos seu Espírito, então as inspirações mais profundas em certo sentido viriam dele. Maomé chega até nós muito diferente da figura idealizada e luminosa do Cristo dos Evangelhos. Os muçulmanos elaboraram uma devoção simbólica a Maomé, como explicarei no capítulo 10, mas jamais afirmaram que ele fosse divino. Na verdade, é uma figura bastante humana em suas primeiras histórias. Também não se parece muito com um santo cristão, apesar de, claro, uma vez que se penetra o véu da geografia, mesmo os santos se tornam bastante humanos. Maomé se parece mais com as coloridas figuras do Antigo Testamento: Moisés, Davi, Salomão, Elias, Isaías, homens apaixonadamente religiosos mas não exemplares. É um esforço doloroso de encarnar, nas limitadas e trágicas condições da vida humana, a realidade transcendente e inefável que alguns chamam Deus. Maomé não é nenhum santo. Ele viveu numa sociedade violenta e perigosa e às vezes adotou métodos que nós, que temos a sorte de viver num mundo mais seguro, acharemos perturbadores. Mas, se deixarmos de lado nossas expectativas cristãs de santidade, encontraremos um ser humano apaixonado e complexo. Maomé tinha grandes dons espirituais e políticos, que nem sempre andam juntos, e estava convencido de que todas as pessoas religiosas têm a responsabilidade de criar uma sociedade justa e boa. Ele podia ficar furioso e ser implacável, mas também sabia ser terno, compassivo, vulnerável e imensamente gentil. Nunca lemos sobre Jesus rindo, mas com frequência encontramos Maomé sorrindo e brincando com as pessoas que lhe eram próximas. Nós o veremos brincando com crianças, tendo problemas conjugais, chorando copiosamente quando da morte de um amigo exibindo seu novo bebê feito um pai coruja. Se pudéssemos ver Maomé como vemos qualquer outra figura histórica importante, certamente o consideraríamos um dos maiores gênios da história da humanidade. Criar uma obra-prima literária, fundar uma das maiores religiões do mundo e uma nova potência mundial não são realizações comuns. Mas, para apreciar seu gênio de maneira plena, devemos examinar a sociedade em que nasceu e as forças com que teve de se defrontar. Ao descer do Monte Hira para levar a palavra de Deus aos árabes, Maomé estava prestes a tentar o impossível. Uns poucos árabes na península inclinavam-se em direção ao monoteísmo, mas ainda não tinham sentido intensamente as implicações da crença num Deus único. Isso não é nenhuma surpresa. Levou séculos para os judeus acreditarem que havia apenas um Deus. Os antigos israelitas provavelmente praticavam a monolatria, quer dizer,
Eles concordaram em adorar somente a Yahweh, mas acreditavam na existência de outros deuses. Mesmo Moisés talvez não tenha sido um monoteísta ferrenho. Os 10 mandamentos que trouxe a seu povo pressupõem a existência de outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Cerca de 700 anos se passaram entre o êxodo do Egito sob a liderança de Moisés, c. 1250 a.C., e o inequívoco monoteísmo do profeta usualmente conhecido como segundo Isaías, que viveu entre os judeus exilados na Babilônia por volta de 550 a.C. E, no entanto, Maomé se propôs a fazer uma mudança gigantesca que foi alcançada em meros 23 anos. Veremos que os árabes suplicaram-lhe que adotasse uma solução monolátrica e aceitasse o culto a outros deuses, enquanto seus seguidores adoravam somente Allah. Mas Maomé recusou qualquer acordo. Proclamar a crença no Deus único não era uma simples anuência de ordem conceitual e cerebral. Exigia uma mudança de consciência. A Bíblia mostra que os antigos israelitas achavam a tentação do paganismo irresistível e, como veremos, os árabes consideravam extremamente dolorosa a possibilidade de perder seus deuses e deuses ancestrais. Talvez não seja surpreendente que tenha sido durante o exílio na Babilônia que os judeus finalmente abandonaram o paganismo. Como todas as grandes religiões, o monoteísmo é, em certo sentido, produto da civilização. Em um império, as pessoas adquirem uma perspectiva mais ampla e uma visão inteiramente nova do mundo, que faz com que os deuses locais pareçam pequenos e inadequados. Os antigos impérios garantiam a ordem e a segurança necessárias para o desenvolvimento da civilização, e as pessoas começaram a ver que o universo em si era ordenado e poderia estar sujeito a um controle unificado. Nas grandes cidades, as mudanças culturais se aceleravam e a consciência individual nasceu conforme as pessoas foram tomando conhecimento de que suas ações poderiam afetar as gerações futuras. Mas em sociedades mais primitivas, como a Arábia do século VII, tal perspectiva era praticamente impossível. Era quase impossível acreditar em uma divindade onipotente e benevolente quando a vida era perigosa e o destino parecia arbitrário, quando havia comunalismo em vez de individualismo e muito pouca segurança social. Num mundo primitivo e pagão, as várias divindades representam fontes de poder e influência, e parecia simplesmente perverso dar as costas a uma fonte potencial de ajuda ao se optar por um Deus único. É verdade que alguns árabes, como os habitantes de Meca, viviam em cidades, mas o deserto era ainda a memória recente e o desesperado ethos tribal permanecia dominante. Um dos aspectos mais notáveis das conquistas de Maomé foi o seu isolamento. Ele sabia algo sobre os judeus e cristãos, mas seu conhecimento era muito limitado. Diferentemente dos profetas de Israel, Maomé não estava trabalhando em prol da difícil solução monoteísta com o apoio de uma tradição estabelecida, dotada de força e visão próprias e que podia prover diretrizes éticas consolidadas através dos séculos. Jesus e São Paulo estavam inseridos no judaísmo, e os primeiros cristãos vieram do povo judeu e de seus seguidores nas sinagogas, os tementes a Deus. O cristianismo se enraizou no Império Romano, onde a existência de comunidades judaicas preparara as mentes dos pagãos. Mas Maomé teve de começar virtualmente do zero e trabalhar a seu modo rumo a uma espiritualidade monoteísta própria. Ao começar sua missão, um observador isento diria que ele não tinha nenhuma chance. Os árabes, poderia argumentar o observador, não estavam prontos para o monoteísmo. Eles não estavam suficientemente preparados para uma visão tão sofisticada. De fato, tentar introduzi-la em larga escala naquela sociedade violenta e aterradora poderia ser extremamente perigoso, e Maomé teria sorte se escapasse com vida. Com efeito, Maomé esteve em constante perigo e foi quase um milagre que tenha sobrevivido. Mas conseguiu. Ao final de sua vida, havia cortado pela raiz a violência tribal crônica que assolava a região, e o paganismo já não era mais uma preocupação corrente. Os árabes estavam prontos para embarcar em nova fase de sua história. Para apreciar essa realização única, temos de entender as condições de vida na Arábia antes da chegada do Islã, um período a que os muçulmanos chamam Jahiliyyah, a idade da ignorância.